Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, que vai tratar sobre um tema muito importante, a questão da longevidade e da educação para os relacionamentos amorosos, com uma convidada bem especial. Seja muito bem-vinda, Clarice. Oi, tudo bem, Dosivânia? Tudo jóia, uma boa noite para você. É Pra um ti prazer também. conhecê-la virtualmente, né? Vo- Você é uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente, porque já venho lendo vários artigos seus, né, já de alguns anos, mas a pandemia, olha aí, tem essas coisas boas, né? Tinha um momento que a gente tinha que se conhecer, nem que fosse É, virtualmente. E aí eu estou com um projeto agora de tentar democratizar a ciência, desenvolvendo uhum, essas lives, porque a gente tem trabalhos tão belos na universidade que muitas vezes ficam engavetados, né, é nos verdade. artigos científicos que a gente publica, pessoas tão importantes e que poderiam contribuir, né, com a população de um modo geral, como você, com a sua sabedoria, o seu conhecimento. Então, eu gostaria que você se apresentasse agora para a Uhum. gente poder começar o nosso bate-papo. Tá bom, então. É um prazer, né, Dosivânia, estar aqui nesse encontro virtual, né? Assim, que a gente Aham. é uma das possibilidades que a pandemia, né, nos trouxe, assim. A gente acaba se aproximando de pessoas, né, que a gente teoricamente talvez nem tivesse contato, né? Assim, se não fosse por esse momento que a gente está vivendo, né? Aham. Então, assim, bom, eu sou Clarice, né? Meu nome é Clarice Mosman, eu sou psicóloga, sou especialista em terapia de casais e famílias, sou doutora em psicologia e atualmente, então, sou professora, né, do curso de graduação e de pós-graduação da Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E eu pesquiso na área de família, né, de conjugalidade, de relações familiares de uma maneira geral, né? Tenho pesquisas, na realidade eu tenho dois focos de pesquisa principais, um que é bem na área, né, da conjugalidade, estratégias de resolução de conflitos, a questão, né, da própria educação conjugal, que a gente vai conversar hoje, e um outro foco, né, que é mais voltado para a questão da parentalidade, da coparentalidade e a saúde mental dos filhos. E aí, dentro dessas duas grandes linhas, tem, né, vários projetos que vão sendo desenvolvidos, né, inclusive pelos alunos que eu oriento de mestrado de doutorado, já vi que tem vários aí que estão aí na live. As minhas alunas que já entraram, já vi aí. E aí, dentro dessas linhas, então, né, tem pesquisas sobre manejo de dinheiro na relação conjugal, sobre as questões de personalidade dentro da conjugalidade, né? Estratégia de resolução de conflito, tem esse foco grande na questão da adolescência, saúde mental, regulação emocional dos adolescentes vinculadas, né, a questões de parentalidade, coparentalidade. Então, assim, tem muitas possibilidades aí para a gente poder conversar. Ótimo. Então, o objetivo da nossa live de hoje é a gente justamente trabalhar com essa questão da educação para a conjugalidade, pensando na questão da longevidade, né? Porque Uhum. cada vez mais a gente envelhece e o tempo de vida ele está cada vez mais estendido. Então, uma das questões que eu trabalho na universidade é justamente com casais idosos. E muitos deles, assim, são casados há 50 e poucos anos, 60 anos, até de 60 anos eu já tive casais que estão juntos esse tempo todo. E Uhum. aí me vem aquela reflexão, né? Quer dizer, hoje a qualidade dos relacionamentos, os propósitos na união a dois, né? O tempo de convivência, os objetivos, as metas são muito diferenciados, né? E aí é muito importante a gente tentar ver o que a gente pode fazer, por exemplo, para prevenir futuros problemas, porque a gente sabe que a qualidade do relacionamento, qualquer que seja ele, ou amoroso, ou familiar, ou social, ele tem um papel fundamental na nossa saúde e no nosso bem-estar. Então, se a gente bem observar, se a gente puder, o máximo que pode, cuidar das nossas relações, né? Independente de qual vínculo a gente tenha com elas, mas quanto mais a gente puder cuidar, quanto mais a gente puder aprimorar os nossos relacionamentos, melhor. E aí, diante desse contexto, eu queria justamente te perguntar
o que que de fato é essa educação para o relacionamento amoroso, né? Como é que vocês trabalham, assim, como é que a gente pode, a partir disso, favorecer a boa convivência entre as pessoas, entre os casais ao longo da vida, né? Pensando aí nesse tempo juntos. Bom, então assim, né, Deusivânia, a questão da educação, né, para os relacionamentos amorosos, ainda é relativamente pouco conhecida no Brasil, embora nos Estados Unidos seja algo muito comum, bastante Uhum, difundido, né, assim, uhum, tem uma característica cultural, né, assim, os uhum, norte-americanos são acostumados a participar de treinamentos, né, de cursos, então eles têm esse enfoque de se aprimorar de uma maneira geral na vida, assim, né? Então eles, né, trabalham muito, assim, tem muitos cursos de uma maneira geral, assim, para a família, treinamentos para pais, né? Então isso é uma coisa que é da cultura norte-americana. Eles desenvolveram, então, assim, uma série de programas que se chama, né, para educação conjugal, justamente com essa ideia, né, de porque, assim, ninguém nasce sabendo ser casal, assim como ninguém nasce sabendo ser pai e mãe, né? É algo que a gente precisa aprender. E a maioria das pessoas aprende, né, muitas vezes errando, né, muitas vezes acaba se separando, né, tendo dificuldade nos relacionamentos. Então, é justamente a premissa de que a gente pode aprender a ser casal e que isso não é algo natural, isso não é algo que a gente nasce sabendo, e é algo que a gente pode sim, né, desenvolver habilidades e melhorar no nosso relacionamento. Então, uhum, a educação para os relacionamentos amorosos é justamente na ideia de que a gente pode desenvolver, né, assim, habilidades, que a gente pode aprender estratégias, a gente pode aumentar, na realidade, as nossas ferramentas para poder lidar com o relacionamento, que é algo que dá trabalho, né, nessa perspectiva então, que você está trazendo de longevidade. Então, assim, os casais que são longevos, né, assim, pelo IBGE, são casais que têm acima de 15 anos de união, né, são considerados casamentos de longa duração. São casais que, de alguma maneira, desenvolveram estratégias e habilidades que fizeram com que eles pudessem manter esse relacionamento. Porque a gente sabe que, atualmente, as pessoas não ficam mais casadas se não se sentem felizes, né? Não existe todo aquele tabu que existia antes em relação à separação, ao divórcio. É algo que vem se desconstruindo muito ao longo do tempo. Né? Então, assim, hoje em dia, as pessoas, nossos dados de pesquisa mostram, as pessoas ficam no relacionamento quando elas se sentem satisfeitas. Né? E aí, por isso, né, assim, para que essa satisfação seja, na realidade, algo que seja duradouro, é importante que os casais desenvolvam estratégias para lidar com essas dificuldades que são inerentes a todos os relacionamentos. Né? Todos os casais têm problemas, todos os casais têm conflitos. Então, assim, a premissa da educação conjugal é que os casais podem desenvolver habilidades, né? E que a gente pode ajudar os casais. Então, são programas orientados, assim, estruturados, tem início, meio e fim, de breve duração, não é algo de longo prazo, não é na mesma perspectiva de uma psicoterapia, né? Então, são programas estruturados, tem determinado número de encontros, os casais que participam normalmente se trabalham em grupos de casais, até porque é importante essa questão da troca, da identificação, de um aprender né, com as vivências do outro. O que os nossos resultados mostram é que, ao final desses programas, né, as pessoas reportam melhores habilidades de comunicação, melhores estratégias de resolução de conflito. Então, assim, não é algo no sentido, né, terapêutico. Tá? Então, assim, não é para casais que buscam por terapia, que tem uma demanda já de maior funcionalidade. É para casais que querem melhorar o seu relacionamento, né? Querem desenvolver habilidades para trabalhar no seu relacionamento. uhum. E é interessante, eu conheci um grupo desses lá nos Estados Unidos, né, na universidade em que eu fiz o pós-doc, e eu achei interessante que em algumas sessões eles também chamavam pessoas da família para participar. Assim, Uhum. às vezes os pais deles, os filhos, né? Eu acho isso Uhum. bacana, porque assim, havia um treinamento para o pai, para o casal, mas também assim, a inserção dele no nicho familiar, né? No contexto. Uhum. Eu achei isso bem interessante. E assim, na verdade, Clarice, se a gente bem observar, nós não somos educados para amar, não somos educados para a vida, não somos Uhum. educados para envelhecer, também não somos educados para morrer.
né? E É. quando, na verdade, a gente tem essa educação, ela é fundamental na vida da gente, né? E É. realmente, assim, eu acho que as pessoas, diante até de um conflito, quem passa por um estágio desse, quem passa por um programa desse, até na hora do conflito deve ter outras formas, né? De Uhum. resolver, de encarar o problema, de ver a situação. E aí eu te pergunto, você acha que esses grupos que você educativos, né, ou psicoeducativos, Uhum. como a gente pode falar, eles funcionam com todos os casais? Ele é para todos os casais? Qual a experiência que vocês têm em relação a isso? Assim, existem duas questões importantes em relação a isso. Teoricamente, todos os casais podem participar, independente da faixa etária, independente do tempo de casamento. Mas tem algumas premissas que são importantes. Então, assim, por exemplo, né, tem alguns programas que são definidos e estruturados para serem feitos pré-nupciais, então antes do casamento. Tá? Uma perspectiva bem de prevenção. Então, tem casais, e isso é interessante, porque hoje em dia, como isso vem mudando, né, essa percepção que as pessoas têm sobre as suas dificuldades, né, a questão de como isso pode ser melhorado. Então, já tem casais hoje em dia que sabem que é importante que eles possam, antes já do casamento, se conhecer melhor, conhecer as suas limitações, as suas dificuldades. Então, existe essa ideia, né, de se trabalhar, então, um programa para educação pré-nupcial, tá? E aí também se trabalha bem nessa questão de expectativas em relação ao casamento, né? Se trabalha com as habilidades, então, né, de resolução de conflitos, de comunicação. Então, isso seria antes do casamento. E depois existem os programas que são os conjugais, que é para casais, né, que estão em união independente da fase ali do casamento, da etapa do ciclo vital. Então, isso teoricamente serviria para todos os casais. O que a gente já observou, né, pela nossa experiência, é que casais que vêm para participar de um programa de educação conjugal, quando estão com problemas muito graves, né? Casais, por exemplo, que vivenciam situações de violência, por exemplo, né? E às vezes a situação de violência não necessariamente é uma violência física, né? Uma violência ofensiva pode ser uma violência psicológica, uma violência verbal. Esses casais, eles podem participar, mas eles não são tão beneficiados como Uhum. casais que têm as dificuldades que são, né, dificuldades médias que todos os casais vivenciam. Porque são casais que já estão com um nível de comprometimento que são mais beneficiados por um atendimento psicológico, uma terapia conjugal, né? Então, assim, eles podem participar, eles vão aprender, efetivamente, né? Vão melhorar, mas não vai resolver o problema, porque o programa é um programa psicoeducativo, não é um programa psicoterapêutico. Tá? Então, assim, o que a gente observa é isso. Esses casais que chegam já com uma dificuldade mais grave, eles não são tão beneficiados. Em contrapartida, casais que têm dificuldades que são inerentes, né? Conflito em relação aos filhos, a relação, trabalho, família, Uhum. né? Sexualidade, dificuldade de lidar com a família. Então, assim, esses problemas que são, né? Todos iguais para Uhum. todos os casais, independentes, Uhum. né? Só muda Uhum. o endereço. Eu digo que Esses só muda o casais. CPF, viu? Porque É, às vezes exatamente. tem muito em casais que estão assim próximos, que dividem o mesmo terreno, né? Assim, É, os porque casais, principalmente nas famílias às vezes de baixa renda que tem aquelas casas, sim. né? Que tem ou então famílias que são muito familistas e ficam todas no mesmo Uhum, contexto, né? Então só muda o sim. CPF. Só muda o CPF, eu digo que os casais são super pouco, né, originais e criativos nos problemas, porque os problemas são sempre os mesmos, assim, no fim das contas, né? Embora o casal sempre ache que o seu problema é o mais grave de todos, mas assim, mas quando isso que eu digo, quando eles estão nesses grupos, eles também veem que os problemas são muito parecidos, né? Que eles têm as mesmas dificuldades. Então, esses casais que seriam casais médios, assim, né, da população, esses casais são muito beneficiados. Então, assim, os dados mostram que eles melhoram significativamente as habilidades de comunicação e de resolução de conflito e também aumentam a satisfação conjugal. E esses resultados se mantêm depois de 6 meses, né? Então, a gente já fez avaliação de segmento com esses casais, né? Assim, não tem Uhum. muito mais adiante disso. Então, assim, teoricamente serve para todo mundo, né? Assim, que quer investir no seu relacionamento. Uhum. Uma das coisas que eu venho refletindo muito, como você mesma falou, a ideia da conjugalidade ela muda muito, ela tem mudado muito porque as pessoas permanecem na relação até quando
são felizes, e não quando até a morte nos separe, né? Então, nós somos, assim, constantemente bombardeados ainda hoje, apesar de, por mitos, né? Mitos amorosos, mitos que nos fazem, muitas vezes, ficar num relacionamento, mesmo sofrendo, mas por uma questão de devoção à família de origem, por uma questão de lealdade, por uma questão desses mitos, dessas crenças. Quer dizer, então, como é que você vê, né, até que ponto esses mitos, eles interferem na convivência conjugal, né? E como eles são trabalhados nesses grupos psicoeducativos, né? Uhum. Sabe que isso realmente, assim, é algo que às vezes parece até um pouco anacrônico, né? Se a gente pensar, né, o contexto que a gente vive, toda essa difusão de conhecimento, redes sociais, mas quando a gente se aproxima dos casais e nesses grupos, a gente vê o quanto que esses mitos ainda são presentes e que, de fato, eles impactam muito na conjugalidade de uma maneira negativa, né? Então, assim, para citar, por exemplo, né, aquela ideia que as pessoas têm de que a pessoa casou, né, assim, casou e vai ser feliz para sempre, né? Então, assim, de que o casamento em si encerraria a conjugalidade, né? Quando a gente sabe que não é isso, a gente sabe que dali só vai começar o trabalho, né? Então, assim, Uhum. é um mito que cria uma expectativa nas pessoas quando elas casam de que eu casei, então agora eu tô com meus problemas resolvidos, né? Então, assim, essa expectativa é irreal. E à medida que vai passando o tempo e a pessoa vai vendo que as coisas não são assim, a pessoa vai se decepcionando, vão ficando ressentidas, vão gerando um acúmulo de ressentimentos, que é uma das coisas que mais prejudica a conjugalidade, né? Então, assim, é um mito que tá aí, é presente, né, assim, e que Uhum. acaba impactando, especialmente, assim, a maior parte dos mitos, eles impactam porque eles criam expectativas irreais em relação ao casamento, tá? Então, assim, sempre que a gente tem uma expectativa que não vai corresponder à realidade, a gente vai se decepcionar e essa decepção vai impactar na satisfação conjugal, né? Outro mito assim, que é algo que é super presente, assim, essa ideia de que depois do casamento ele vai mudar ou ela vai mudar, né? Pelo contrário, as pessoas não mudam, né? A tendência é que as características que já existem, elas vão só se intensificar, né? Então, assim, isso é um mito que cria a ideia de que o casamento por si só vai mudar alguém, né? E aí, à medida que os cônjuges estão vendo que a pessoa não vai mudar, que ela continua do mesmo jeito, novamente vem a decepção, né? Novamente vem os ressentimentos. Então, assim, isso vai impactando ao longo do tempo no casamento. Tá? Um Uhum. outro mito, né, assim, que eu acho que impacta muito é que, assim, os problemas eles vão se resolvendo com o tempo, né? Então, assim, ao longo do tempo as coisas vão se resolver, não precisa te preocupar, o tempo é o melhor remédio. E isso não é verdade, pelo contrário, né? Então, assim, é como eu tinha dito antes, os problemas, que não são resolvidos, eles vão sendo jogados para baixo do tapete e eles vão se acumulando. E aí, o que que acontece, né? É aquela história assim, aí, num determinado momento, tem um desentendimento, voltam todos aqueles problemas de anos atrás, né? Aquilo que a gente chama efeito boomerang, né? Então, aquilo vai até um momento e depois volta com tudo, né? E volta Uhum. junto todos os ressentimentos, todas as decepções. Então, assim, são mitos, na realidade, que estão aí presentes e que vão impactar na conjugalidade, né? Assim, isso é uma das coisas que a gente efetivamente trabalha muito nos programas de educação conjugal. Então, assim, a gente apresenta para os casais esses mitos, porque muitas vezes eles não sabem que são mitos, né? Então, assim, isso é algo do senso comum, tá aí presente, né? Nos Uhum. filmes, nas Uhum. novelas, né? A gente é educado, tá aí nas histórias, né? Que a gente conta Uhum. lá para nossas filhas e tal. Então, assim, Uhum. isso vai, né? A gente vai educando, né? As nossas crianças no meio desses mitos. Eles muitas vezes os casais chegam sem saber que são mitos, né? Então, assim, uma das coisas que a gente faz nos programas é justamente instruir os casais. Então, a gente vai mostrar, olha, isso aqui que vocês ouviram a vida inteira, que as pessoas, né, casam e tudo se resolve, isso é um mito, né? Então, assim, o que acontece é que no momento que a gente vai mostrando para os casais que isso é um mito, eles já vão percebendo o quanto que isso é vinculado a expectativas irreais. Então, isso Uhum. já ajuda, né? E esse próprio exercício
da pessoa poder ir desenvolvendo essa capacidade de identificar o que é real e o que é uma expectativa minha, né? Assim, o que é algo que realmente, né, o outro tem, né, essa capacidade ou essa habilidade, ou quanto que isso é uma expectativa que eu tenho, né? Então, assim, essa ideia de que é muito comum nos casais, né? Assim, o fulano vai mudar, a fulana vai mudar. Não, as pessoas não mudam assim. Elas podem mudar, se elas quiserem mudar, se elas investirem nisso, né? Mas, assim, por uma obra do destino, as pessoas não vão mudar. Então, a gente vai instruindo os casais nesse sentido, mostrando que essas são expectativas irreais, que são mitos e que isso vai impactando no relacionamento. Né? Então, acho que isso é uma das grandes, assim, vantagens, né, nesses programas de educação conjugal. Por isso que se chamam também de psicoeducativos, porque a gente pode educar as pessoas, né, sobre questões que são de senso comum, que estão aí impactando na vida delas, mas que na realidade elas podem ser melhoradas e aprendidas. Então, assim, se trabalha muito com mitos em educação conjugal, nessa ideia de apresentar o que são os mitos, e às vezes também, outra coisa, né? Isso que eu estou dizendo são mitos gerais, mas às vezes tem mitos que são, como se dissesse, vinculados à própria família de cada um, né? Então, são histórias, né? São coisas que vão passando de geração para geração. Então, isso é uma coisa importante também, que os casais possam aprender a identificar quais são os mitos, né, da família, de origem de cada um. E aí, quando elas podem identificar, olha, isso é um mito que tem na minha família, por exemplo, né? Sei lá, né? Agora não me ocorre nada, mas assim, tem coisas que são, né, assim, difundidas entre gerações, assim. E aí, a pessoa vai identificando isso, né? E quando ela pode identificar, ela vai poder identificar o quanto que isso impacta no relacionamento dela e que aí a gente trabalha para poder mudar isso. E é interessante assim, porque esses mitos, como esse que você acabou de nos falar, né, da questão eu acho que tem um adágio que diz assim, que a mulher espera que o homem mude e que o homem espera que a mulher nunca mude, né? É uma história, é uma expectativa assim diferente. Mas eu acho que essa quebra de mito faz a gente justamente refletir sobre o real mesmo, né? Sobre as dificuldades do ser humano. E acho que não só os mitos, mas também uma coisa que eu tenho me encantado, Clarice, é a questão da contoterapia. Eu nunca tinha ouvido falar em contoterapia e recentemente fiz um workshop, semana passada, sobre contoterapia envolvendo o conto do Barba Azul. Eu achei super interessante. Aquele livro da Mulheres que Correm com os Lobos. Sim. Eu nunca tinha lido. Sempre me falavam para ler. Ai, vai ler, ler. E eu comecei a ler. E um dos contos que ela trabalha é a questão do Barba Azul, que é justamente aquele ideal daquele homem que era o Barba Azul, que ia dar tudo para a mulher. Mas no final ele dizia assim: olha, aqui tem uma chave e essa chave você não pode abrir a porta de jeito nenhum. É o único segredo que você não pode. Eu lhe dou tudo na vida, mas tem um segredo que você não pode abrir. E aí, quando ela abre a porta, ela vê justamente várias cabeças mortas, que eram as cabeças das ex-esposas que ele matava. Então, assim, ele não podia, tinha que cumprir tudo com o que ele falava, né? Tudo ele tinha que, quer dizer, ele dava tudo, mas ele também queria desenvolver a dependência emocional daquela mulher, né? E eu fiquei pensando, gente, é um mito que dá para trabalhar muitas questões, né? Inclusive as questões da dependência emocional, dos relacionamentos abusivos, que aí já seria uma outra live, porque né, é uma questão bem complexa. Penso que essa pandemia acabou, inclusive, dando um foco ainda maior aos problemas, né? Como se fosse assim uma luz, porque o casal, mesmo eu fico imaginando aqueles casais que viajavam muito, ou então que não ficavam na mesma cidade, mas só se encontravam à noite, e olhe lá, que era para um jantar rápido e cada um ia para o seu lugar, e agora estão tendo que conviver a dois. Quer dizer, os problemas realmente, pelo que você nos traz, né, se destacaram ainda mais, especialmente com essa coisa de colocar sujeira embaixo do tapete. E aí na realidade, tudo isso, só para te dizer, assim, tudo isso que eu estou falando sobre educação conjugal e tal, é contexto não de pandemia, de pandemia. Né?
assim, a gente tá aí um outro contexto completamente diferente, né? Assim, os Aham, impactos aí são outros, assim. Então, isso tudo aham. que a gente está falando seria numa situação, não a situação que a gente está vivendo hoje, né? Minha observação é justamente essa. Imagine que numa situação normal já há essa complexidade, né? Imagine na pandemia, né? Realmente a gente vê que aqueles casais que muitas vezes já têm uma base mais sólida, eles vão sobreviver melhor, né? E os que têm as relações, os vínculos mais frágeis, eles estão mais vulneráveis. Mas a minha pergunta é, quais seriam os conflitos que vocês mais escutam, né, nos grupos psicoeducativos, né? Quais são as principais Ah, demandas, né? sim. Bom, é isso que eu estava dizendo antes. Esses dados que eu vou trazer são dados não é da pandemia, né? Porque, Uhum, assim, uma coisa que nos chama muito a atenção é que sempre, quando a gente faz esse levantamento, né, dos principais motivos de conflito, o conflito que aparece sempre em primeiro lugar é a falta de tempo que os casais têm para ficar juntos. Né? Então, assim, imagino que agora, se a gente fosse fazer essa pesquisa novamente, seria o excesso, né, de tempo junto, assim, dos casais, imagino eu, assim, né? uhum, Então, acho que tem muito a ver com a questão do próprio contexto, né, que a gente vivia antes, né, assim, das pessoas com essa demanda de trabalho, de articulação entre trabalho e família, né, então, assim, isso aparece tanto para homens quanto para mulheres, assim, o quanto que eles identificam que eles têm pouco tempo para estar juntos em atividades de lazer, né, atividades que não seriam atividades de estar em casa, cuidando dos filhos, né, então, assim, atividade tempo livre para o casal. Assim, uhum. não entrando no. A gente não pergunta, né? Daí o porquê que isso não acontece. A gente mais ou menos imagina que tem a ver com essa questão do dia a dia. Mas esse é o motivo que mais aparece. Depois, em segundo lugar, são os filhos, né? Dos casais que têm filhos. Então, assim, é um dos motivos que mais aparece como vinculados ao conflito conjugal. Então, assim, a gente sabe que, aí isso daria uma outra live, né? Toda essa questão da parentalidade, da coparentalidade, da divisão de tarefas em relação aos filhos, né? De poder dar conta, assim, de cada um vem da sua família de origem com determinadas, né? Crenças e valores educativos, e aí de que forma os casais conseguem se articular em relação a isso, né? No momento de educar os filhos. Então, assim, esse é um tema que gera muito conflito. A questão financeira é um tema que gera muito conflito, né? Então, assim, a divisão ou não do dinheiro, né? Assim, como eu falei, eu tenho uma mestranda que agora está no doutorado, que fez a dissertação de mestrado sobre isso, quanto que os casais conseguem conversar ou não sobre o dinheiro. O dinheiro ainda é um tabu no relacionamento, né? Dentro da conjugalidade. Então, tem casais, por exemplo, que, né, tem o dinheiro completamente separado, um não sabe quanto que o outro ganha. Tem casais que dividem tudo, tem casais que têm um manejo um pouco compartilhado, mas isso é um tema de conflito, né? A família de origem sempre é um tema de conflito, né? Então, como lidar com a família de cada um, né? De que forma isso entra dentro, né? Da família, né? Assim, de que maneira isso pode se articular, né? A questão da sexualidade é um tema também de conflito, e isso a gente trabalha também na educação conjugal, porque também é algo que é tabu ainda, por mais que a gente pareça que não, e que as pessoas hoje em dia, né, assim, teoricamente, né, sexo é algo muito mais presente, né, assim, na vida, mas ainda é um tema que os casais têm dificuldade de conversar, é um tema que os casais têm dificuldade até de reconhecer as dificuldades que têm, né? Então, Uhum, claro, a gente não trabalha diretamente as dificuldades sexuais, né, de cada um dos uhum, casais, mas é um tema que a gente trabalha justamente nesse sentido, assim, nessa questão da importância da sexualidade na conjugalidade e da importância dos casais poderem, né, trabalhar suas dificuldades nesse sentido, assim. Eu uhum, acho que isso, assim, são grandes temas de conflito, né? Depois tem uhum, as especificidades aí de né, uhum, cada casal, assim, né? Mas de uhum, uma maneira geral é isso, e é isso que eu digo. E acaba que, assim, eles, assim, são... Os temas, eles se repetem, assim. Então, esses seriam os uhum, grandes temas, assim, que acabam uhum, sempre aparecendo. E são temas, então, que a gente trabalha na educação conjugal. Então, a gente tem dias específicos para trabalhar cada um desses temas, né? A gente trabalha de que maneira os casais podem tentar encaminhar esses conflitos, né? Como eu tinha uhum, dito antes, eles identificarem que isso é comum, que os outros casais também, né, têm os desentendimentos por esses mesmos uhum. problemas,
é algo que é super importante, faz com que eles se sintam menos, assim, doentes, entre aspas, né? Se sintam mais comuns, de que as pessoas todas têm dificuldade. Toda essa ideia de desmistificar de que um casamento bom é um casamento sem conflito, né? Então, assim, isso é um grande mito, né? Então, assim, um casamento bom é aquele que os casais não discutem nunca. Não é verdade. Muitas vezes não ter nenhum tipo de conflito pode estar encobrindo alguma dificuldade, né? Justamente de poder expressar o seu descontentamento, de expressar os seus desentendimentos. Então, assim, o conflito é inerente a qualquer relação humana. E especialmente na conjugalidade, porque são duas pessoas com histórias de vida diferentes, que vêm com bagagens diferentes, famílias de origem diferentes, e aí quando se unem, obviamente vão ter temas que vão gerar conflito. Isso é completamente comum, né? Essa questão do conflito conjugal. Os casais acharem que eles não podem ter conflito é um problema, né? Porque daí faz com que eles acabem tentando viver de uma maneira artificial, né? Então, assim, eu não posso me desentender porque isso significa que meu casamento não é bom, que eu não amo, né, o meu cônjuge. Não é verdade, né? Então, assim, a gente trabalha justamente nesse sentido, de que o conflito vai existir, o conflito é inerente, a questão toda é como se resolve o conflito, né? Então, assim, de que forma a gente consegue encaminhar a resolução desses conflitos. Porque também, assim, os conflitos que não são, né, resolvidos e que vão se acumulando ao longo do tempo, esses sim são conflitos que acabam impactando muito, né, assim, na satisfação conjugal e na estabilidade dos casamentos. Você sabe que aqui na universidade, a gente já, antes de fazer o meu pós-doc, eu fiz um grupo, e aí quando eu voltei eu ainda não fiz, mas tenho vontade de fazer, porque eu vi que veio, que surgiu muito, como é que eu posso dizer? Teve bons efeitos, que é a questão do treinamento de habilidades sociais. Não era no foco na conjugalidade, era treinamento de habilidades sociais que a gente fez. A gente juntou os idosos da Universidade Aberta da Terceira Idade, junto com os estudantes de graduação e da pós, quem tivesse interesse, a gente montou um grupo para treinar as habilidades aí, inclusive para trabalhar a questão da intergeracionalidade. Né? E foi um grupo super rico, porque os jovens tinham uma ideia, os idosos tinham outra, e eles se complementavam, e no final das várias sessões que a gente fez dos vários atendimentos, a gente viu que foi muito bom para todos nós. E aí, pensando nisso, com certeza vocês também trabalham com as habilidades, né? Com as habilidades sociais, conjugais, nesses programas. Quais seriam, na tua opinião, qual o foco que a gente poderia dar nesse treinamento de habilidade voltado para a conjugalidade e longevidade, né? Sim, a gente, né, assim, um dos focos é justamente, né, o treinamento de habilidades, né, e o aprimoramento de algumas que os casais já possuem, né? Então, assim, primeiro isso, poder identificar quais são as potencialidades daqueles casais, o que eles já sabem, porque aquilo que eu te disse também, assim, né, os casais que continuam juntos ao longo do tempo é porque eles têm já, né, algumas habilidades desenvolvidas e que estão funcionando para eles. Então, assim, uma primeira questão, eu acho, poder identificar o que os casais têm de habilidades, de potencialidades, até para que eles vejam que eles não são tão ruins quanto eles imaginam, né? Assim, eles têm sim habilidades. E depois a gente pode, né, assim, uma das coisas que a gente mais trabalha é a comunicação entre o casal. Então, assim, acho que essa é uma das habilidades mais assim, importantes de serem desenvolvidas pro relacionamento. É uma das habilidades que as pesquisas mostram que mais assim, são possíveis de serem ensinadas e que elas mais são aprimoradas, entendeu? Não no relacionamento, assim, no relacionamento e depois da educação conjugal. Então, os casais relatam uma melhora expressiva nas suas habilidades de comunicação. A questão, né, assim, das estratégias construtivas, então, de resolução dos conflitos e fazer com que eles possam usar menos estratégias que não sejam construtivas, que a gente chama de destrutivas, e utilizarem mais as construtivas. E o desenvolvimento da capacidade de empatia, né? Assim, de poder se colocar um no lugar do outro, de poder assim, perceber, né, assim, o problema também pelo olhar do outro. Uma outra coisa que é super importante é trabalhar com os casais a ideia, né, de que eles são uma equipe. Então, assim, os casais, se eles trabalham com a ideia de que eles são uma equipe e que eles têm um objetivo em comum, eles
isso perde aquele caráter de competição, né? E que acaba sendo muito prejudicial durante os conflitos, né? Então, um quer ganhar do outro na hora do conflito, um quer ganhar a discussão, um quer sempre estar certo, né? Então, assim, se eles conseguem identificar que eles, na realidade, eles têm que trabalhar em conjunto para resolver seus problemas, isso é um ganho bem expressivo. Até tem uma crônica do Rubem Alves, né, não sei se você conhece, que se chama Tênis ou Frescobol, que está aí Sim, disponível online, que é excelente. adoro. A gente trabalha com os casais justamente isso, né? Então, a ideia de que se o casal se comporta como se estivesse jogando uma partida de tênis, né? Que um tem que ganhar do outro, tem que matar o ponto, né? Então, tem que estar sempre certo. A tendência é que a coisa não funcione ao longo do tempo, né? Por outro lado, se o casal se comporta como uma dupla que está jogando uma partida de frescobol, que ninguém pode deixar a bolinha cair, né? Tem que jogar na mão do outro, né? Tem que ajudar o outro para que o outro possa rebater. A tendência é que ao longo do tempo, né, assim, isso funcione melhor. Então, acho que essa ideia, né, de equipe, a questão, assim, por exemplo, né, a gente trabalha com os casais, às vezes as pessoas não têm essa noção, assim, mas tu pode dizer qualquer coisa para o teu cônjuge, saiba como dizer, né? Então, assim, se tu diz para a pessoa assim, olha, tu sempre me ofende, tu tá acusando a pessoa, tá botando um juízo de valor e uma carga emocional, né? Por outro lado, tu diz assim, olha, isto que tu estás dizendo me ofende, né? Ou faz com que eu me sinta ofendida, muda completamente o enfoque da comunicação, né? Porque tu tira do outro o peso de que, assim, propositalmente está querendo te magoar, né? E a pessoa, muitas vezes, ao ouvir isso, também ela se dá conta de, bom, será que essa era a minha intenção, né? Assim, será que isso era o que eu queria fazer? Então, assim, é muito interessante porque a gente com coisas simples, às vezes, que tu mostra para os casais, né, faz com que tenha um grande impacto no relacionamento. Porque isso muda, né, a forma como eles vão interagir. Então, provavelmente na próxima vez que um for acusar o outro, eles vão se lembrar disso, né? Então, assim, por isso que eles relatam que essa questão da comunicação, de tu aprender a te comunicar, impacta muito no relacionamento e tem resultados muito positivos. Outra coisa que a gente trabalha e que é super simples e que os casais muitas vezes também não se dão conta é de que para que se resolvam os problemas é importante que a gente saiba o momento certo para fazer isso, tá? E a forma certa de fazer isso. Então, assim, discutir dentro do carro quando um está chegando no trabalho não vai dar certo. Não vai ser uma discussão que vai ter uma resolução. Provavelmente aquilo vai ficar pela metade, né? Então, assim, na frente dos filhos, não se discute na frente dos filhos, é muito prejudicial, tem um monte de pesquisas que mostram isso. Então, assim, poder achar um lugar, um momento, com tempo, para sentar e conversar sobre as suas dificuldades. Então, é algo que é aparentemente muito simples, mas que a maioria dos casais não fazem, né? E que tem um impacto muito importante quando eles começam a perceber isso, aprendem isso e podem começar a fazer. E em qualquer momento da vida, né, Clarice? O que eu acho isso importante, né? Em qualquer momento da vida, não só o casal jovem, mas o casal de meia idade, o casal idoso também, que tem seus conflitos, né? E estamos em sintonia. Você falou em Rubem Alves. Eu hoje estava revendo aqui minhas coisas e me deparei com esse livro dele, ó. Ostra Feliz Não Faz Pérola. Eu gosto desse livro porque ele faz algumas reflexões, inclusive sobre a questão da dor, né? Que ele fala que as pérolas, elas são frutos de uma dor da ostra, né? Do sofrimento da ostra. Que a ostra, quando ela está feliz, ela não faz pérola, ela precisa sentir dor para ela produzir a pérola. Então, é só uma questão assim de mostrar a nossa resiliência, né? Que todos nós, não só como indivíduo, mas também como casal, temos as nossas resiliências, né? E alguns casais mais, outros menos. Eu acho que muito em função da questão da história de vida, do propósito, né? Daquela união, né? E, às vezes eu fico pensando que quando você traz a história do frescobol, né? Tudo bem que não é um grupo psicoeducativo que vai resolver, mas pode ajudar muito, né? Aquele casal a se entender. E assim, a gente fez uma pesquisa com casais idosos e eu achei interessante que o nível de autorregulação emocional deles é bem maior do que o nível de autorregulação emocional dos mais jovens. É como se os mais jovens estivessem assim, diante de um problema,
querem resolver logo o nível de ansiedade, e talvez os idosos, por uma questão até, a gente trabalha muito na psicologia do envelhecimento, nessa perspectiva, a teoria da seletividade socioemocional de Laura Cartensen, que ela fala que à medida que a gente vai envelhecendo, se tornando mais seletivo emocionalmente. Então a gente vai elegendo pessoas que a gente gosta mais para ficar perto da gente, a gente começa a dizer não para aquela festa que a gente sabe que não vai se divertir, a gente começa a dizer não para aquele convite que você sabe que não vai, isso não vai agregar para mim, isso não vai ser bom para mim. Então é isso que ela diz, no fim das contas, ela tem um vídeo em que ela diz que os idosos são mais felizes porque eles têm mais capacidade de dizer não, assim, como se eles fossem mais assertivos, né? Mais seletivos e mais assim, e acabam se autorregulando melhor, né? Assim, então eu acho que de alguma forma esses grupos psicoeducativos, eu fiquei aqui pensando se a gente pudesse colocar, por exemplo, casais de todas as idades, para que de repente até os mais velhos pudessem trocar informações com os mais novos, eu acho que é uma fonte de aprendizado muito, muito legal, né? Uma troca, né, de informações. Não, e isso acontece. A gente recebe casais, assim, de diferentes momentos do ciclo vital. Não existe, não, assim, não é algo que não tem nenhuma pré-seleção, tu entende? Assim, vamos fazer um grupo só com casais, né, mais longevos. Não, isso é o que acontece. Até porque também, assim, a gente normalmente faz uma chamada, né? Porque são grupos gratuitos, isso é vinculado à universidade, né? Então, assim, são grupos gratuitos. Então, assim, a gente faz uma chamada e os casais, né, se candidatam. Então, a gente normalmente faz um primeiro encontro para falar sobre o que é, explicar um pouco para eles o funcionamento, que eles vão ter que se comprometer, né? São 6 finais de semana, normalmente a gente faz aos sábados e tal. Até para eles saberem se eles vão poder se comprometer com isso, se eles vão ter com quem deixar os filhos, como é que eles vão fazer. Então, assim, o que acontece nesse momento é justamente isso, assim, os casais vêm de todos, né, assim, de diferentes contextos e em diferentes situações, né, de conjugalidade, e o único pré-requisito que a gente tem para eles é isso, assim, que a gente quer, né, comprometimento. Quem começar, fique até o final, né? Justamente para não deixar o grupo no meio do caminho, assim. Mas é só. Então, assim, não tem nada em relação à idade, né? Não, assim, a gente mistura efetivamente os grupos nessa ideia que tu está dizendo, assim, de que eles possam aprender através, né, da identificação uns com os outros. Tem uma coisa muito interessante sobre isso que tu está dizendo, dessa questão dos casais, né, ao longo do tempo, irem desenvolvendo determinadas habilidades, que a gente também trabalha com eles, o quanto que é importante que eles conheçam, né, assim, se conheçam como casal e conheçam o seu cônjuge. Em que sentido? Alguns, por exemplo, né, assim, pode ter um casal que um é mais estourado e o outro é mais calmo, né? Então, assim, esse que é mais estourado, ela vai dizer, olha, o meu marido é super estourado. Então, assim, quando tu acha que funciona melhor, né, assim, conversar com ele? Na hora que ele está estourado, ou tu já aprendeu que tu precisa dar um tempo para ele tem que sair, dar uma volta, e aí tu vai tentar de novo, né? Então, assim, a gente ensina também que a pessoa possa identificar no seu cônjuge qual é a melhor forma de aproximação, né? Então, assim, algumas pessoas são mais do toque. Não, eu toco, né? Eu vou lá, dou um abraço, daí, já passa e tal. Tem outras pessoas que no momento do conflito não querem nem chegar perto um do outro, né? Então, assim, tem pessoas que são, de repente, mais explosivas num determinado momento, mas aquilo passa rápido. Logo em seguida a pessoa já passou. Tem outras que são mais de ficar mais ruminando, né? E ficam mais ressentidas por um tempo maior. Então, assim, isso não é algo que se generaliza, né? Isso é algo que tu tem que aprender e conhecer o teu cônjuge. E conhecer de que forma ele funciona ou ela funciona, né? E aí ver qual é a melhor forma para te aproximar dele ou dela e aí poder encaminhar, né, os conflitos. Então, isso é algo que se aprende também ao longo do tempo no relacionamento. Não é algo que se identifica, né, com 2, 3 meses de namoro, por exemplo. Precisa de tempo. E assim, me fez lembrar, Clarice, aquelas pesquisas, né, que falam da correlação da saúde com a qualidade conjugal, né?
Se de fato a gente não investir nesse relacionamento com o cônjuge, corre-se o risco alto de prejudicar a própria saúde, né? É, Especialmente, você tem alguma coisa para falar sobre isso? Sobre essa questão tem das muito, pesquisas? E fala um pouquinho para a gente. tem muita pesquisa sobre isso, né? Que vincula a qualidade do relacionamento conjugal com a saúde não só mental, né? Mas com a saúde física. Então, assim, isso é uma coisa bem interessante. A gente não tem muito essa ideia, né? Mas o que acontece, né? É que os relacionamentos conjugais, quando eles são deletérios, aí falando assim de, né, aquilo que a gente tinha falado, bom, casais que têm níveis muito altos de conflito, muito intensos, que não se resolvem, que tem, né, assim, vão acumulando muito ressentimento ao longo do tempo. Então, assim, quando é algo realmente mais disfuncional, isso tem impacto. As pessoas, né, muitas vezes acabam tendo sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, né? As pessoas acabam muitas vezes, por exemplo, se isolando da sua rede de apoio, né? Assim, porque também, né, acabam tendo, né, muitas dificuldades no relacionamento e acabam não, né, se afastando dos amigos, se afastando da família. Então, assim, tem uma série aí de repercussões, assim, né? E impacta a saúde mental dos filhos também, impacta na saúde física dos filhos. Então, assim, enfocar, né, esse trabalho de educação conjugal, da gente pensar na conjugalidade como uma instância que pode promover qualidade de vida, qualidade em termos de saúde física e mental, né? Assim, tanto dos cônjuges quanto das pessoas que estão na volta, os filhos, a própria família, como tu falou, né? Assim, a ideia, de repente, de trazer outras pessoas para esses programas de educação conjugal é justamente nessa ideia, porque as pessoas são impactadas, né? Todo mundo que conhece algum casal que tem um relacionamento que é tão destrutivo que isso impacta as pessoas que estão na volta, ou às vezes as pessoas até se afastam desse casal, né? Porque é algo que é realmente que impacta nas relações de uma maneira geral, assim. Uhum. Eu acho muito, muito rico esse conhecimento, a gente poder compartilhar com as pessoas, porque muitas vezes elas não têm conhecimento sobre isso, sofrem caladas, né? Se afastam dos amigos, muitas vezes por vergonha, por medo, né? Se sentem a pior das espécies. Então, eu acho que essa ideia da gente educar para a conjugalidade ao longo da vida, ela é muito importante nesse sentido. Na velhice, né? Eu tenho visto assim algumas pesquisas falando que esse amor que une os dois é um amor mais de compaixão, é um amor compassivo, né? Especialmente Uhum. quando um dos cônjuges desenvolve, por exemplo, uma demência, né? Você ficar ao lado de uma pessoa que foi até a live da semana passada, que está fisicamente presente, mas psicologicamente ausente, é muito desgastante para o cônjuge que acaba, obviamente, também sendo cuidador. Mas eu acho que a gente está sempre aprendendo, sempre trocando informações. E eu queria que você deixasse, assim, alguma dica de filme. Vocês também devem trabalhar com filmes, com livros, nesse Sim. processo Uhum. psicoeducativo, porque eu gosto muito da questão da biblioterapia, né? Não é só, agora Uhum. eu estou na onda da contoterapia, como eu falei para você, que eu estou estudando agora, estou achando o Sim. máximo. Mas a biblioterapia eu acho que também é uma ideia, né? Quer dizer, a gente você trazer livros, esse arsenal de livros, de filmes. Você tem algumas dicas assim para dar para gente, para as pessoas que estão nos ouvindo? Sabe, sabe, tem uma coisa que é triste, né? Que tem o filme que eu mais gosto de trabalhar, assim, com os Hum. alunos em aula e tal, sobre conjugalidade, é um filme já antigo e nem tem, assim, nenhuma dessas plataformas de streaming, assim. Então, eu vou indicar um filme que as pessoas não vão conseguir ver, mas eu vou falar igual. Que é um filme que se chama A História de Nós Dois, tá? É um filme da década de 90, mais ou menos, que é com o Bruce Willis e a Michelle Pfeiffer. E ele mostra justamente isso, assim, né? É a história ao longo do tempo daquele casamento Hum. e do quanto que é possível, entendeu? Assim, a se aprimorar em termos né, assim, eles vão contando a história do relacionamento e o que foi mudando, né? E essa própria questão é interessante, mostra a questão do ciclo vital também, né? Eles se desenvolvendo e de que forma eles vão resolvendo ou não resolvendo as dificuldades e as consequências disso, né? Tem um outro filme que eu acho que é excelente, que é a história de um casamento, né? Acho que se chama isso, que mostra, eu acho muito também essa questão, assim, né, de que os impactos que tem nas coisas que a gente não vai resolvendo, os impactos que vão tendo, né, no relacionamento, assim. Uhum.
E agora até a Aline, que é minha doutoranda, montou ali, ó, This Is Us, que é aquela série que é maravilhosa, né? Que Uhum, eu disse para os meus alunos, eu falei, olha, tenho certeza que a pessoa que dá consultoria para o autor dessa série é um terapeuta sistêmico, né? Porque a série é completamente, né? É toda uma questão de terapia familiar ali e acho que mostra bem a questão da conjugalidade também, assim, né? uhum, Do quanto que é um casal que consegue resolver suas dificuldades, que tem as suas dificuldades. Acho que mostra muito essa, assim, o lado real assim do casamento, né? Aquilo que a gente estava falando, assim, quanto que uhum, humaniza as relações da conjugalidade, porque muitas vezes os filmes essas que são comédias românticas, né, e que tem essa coisa mais hollywoodiana, eles eu acho que acabam fazendo um desserviço para as pessoas, porque eles uhum, alimentam essa ideia do amor, do mito do amor romântico, né, de que as pessoas, os problemas, né, eles se resolvem facilmente, de que tudo, né, é algo mágico e que nessa ideia que está dizendo assim da própria longevidade, né, então assim fica um peso muito grande na questão da paixão e não tanto do amor, do compromisso, do comprometimento com o uhum, relacionamento. Então, acho que esses filmes às vezes acabam fazendo um certo desserviço, assim, né? E acho que os uhum, filmes que humanizam a conjugalidade são os melhores filmes para serem vistos, assim, né? uhum. E livros eu posso indicar os nossos. Os nossos livros. Sim, sim, com certeza. Pois Mas é. é assim, acho que. Não, especificamente, a gente tem efetivamente um livro, né, que eu participo, que fala sobre o Viver a Dois, que é o programa, né, psicoeducativo que a gente desenvolveu em parceria com a professora Adriana Wagner, né, da URGS. Então, assim, se chama Viver a Dois, compartilhando, né, esse desafio. É. E esse livro conta, então, assim, um pouco sobre o que seria a educação conjugal e tem, inclusive, ali, né, assim, as estratégias de resolução de conflitos, de que forma trabalhar. Então, é um livro que eu recomendo para quem tiver interesse, seja da área ou não seja da área. Ele é um livro que é disponível para qualquer pessoa. Uhum. Clarice, a gente tem só, acho que uns 6 minutinhos para finalizar a nossa Tá. live. Eu queria que você falasse, se você quiser complementar com alguma coisa, não é? Assim, trazer mais algum outro elemento que a gente não trouxe. A live foi super rica, né? Depois eu faço meus agradecimentos. Eu queria primeiro te dar a voz, né? Para ver se você tem Uhum. alguma coisa mais para trazer, se quer falar mais alguma coisa. Não, eu adorei, né? Assim, eu acho que foi realmente também super rico. Eu te falei, assim, foi a minha primeira vez, né? Minha primeira live. Então, assim, eu não sabia muito bem como é que ia funcionar, mas acho que foi, bem como tu disse, acaba que é um bate-papo que a gente vai fazendo, né? Então, é Uhum, super interessante nesse sentido. É um tema que eu adoro. É um tema, assim, que eu, né, venho trabalhando há muito tempo e é um, assim, eu sou apaixonada por esse tema e também porque eu efetivamente acredito que isso funcione, né? Então, acho que isso é importante. Acho que tem uma mensagem que eu posso deixar é essa, assim, né? Que as pessoas que estejam num nível, né, assim, de buscar ajuda, possam buscar ajuda, se identificarem que tem uma demanda terapêutica, né, que uhum, se o casal, como a gente estava falando antes, né, tem um nível já de disfuncionalidade maior, uma dificuldade mais grave, que possa buscar ajuda, né, hoje em dia, e agora então com essa questão também da pandemia, está muito, todo mundo fazendo atendimento online, né, inclusive para casais, então assim, se a pessoa não tem condições financeiras, busca as clínicas escolas das universidades, que a maior, todas as cidades que têm uma universidade e têm um curso de psicologia têm uma clínica escola, né? Então, uhum, assim, vai ser atendido por alunos, mas são alunos que vão estar sob supervisão de profissionais capacitados, então, assim, né? E os atendimentos são gratuitos. Se a pessoa tiver condições, buscar, né? Um terapeuta de casal e família que vai poder dar o atendimento e para as pessoas que tiverem interesse, né, em aprimorar a sua conjugalidade, poder buscar essas estratégias de uhum, psicoeducação, né, de educação para a uhum, conjugalidade, porque com certeza vão aprender coisas que não sabiam, né? Pode ter uhum, certeza que elas vão aprender coisas que aparentemente são simples, mas que vão fazer muita diferença no relacionamento. uhum, uhum. E a gente está sempre aprendendo, né? Independente da idade, independente do tempo de casamento, independente do tempo da relação. De repente, esses grupos também são até
como a gente falou, preventivos também para os namoros, para quem está namorando, né? Que pensa em Sim. entrar numa relação. Eu acho que também é uma maneira de se solidificar, de fortalecer o vínculo, né? De fortalecer aí um processo de resiliência a dois, né? E é isso, Uhum. Clarice, assim, eu só tenho a te agradecer pela oportunidade de compartilhar, de te ouvir, né? Foi um grande aprendizado, eu acho que para todos nós. Eu tenho insistido nessas lives, mesmo com todo o cansaço que nós temos como professores, né, como É. pesquisadores. Mas eu acho que é um momento que a gente tem também de compartilhar com pessoas que não são da área acadêmica e que, de fato, estão aprendendo. Se é uma, duas, três, quatro, para mim pouco importa. Se de repente, se É. em uma live como essa a gente conseguiu atingir uma pessoa no sentido de fazê-la refletir sobre a busca pela psicoterapia ou sobre refletir sobre seus próprias questões, eu já vou estar feliz. Então, eu acho que a nossa grande missão aqui não é só trabalhar e publicar como nós somos realmente incentivados a fazer, mas também levar esse conhecimento para as pessoas que muitas vezes não têm a, a chance, né, de ter uma aula como essa que a gente acabou de ter, e A gente online, tem um, gratuita. a gente tem, na realidade, a gente tem um compromisso, né, do Silvânia com a população, né? Muitas vezes a gente Uhum, faz pesquisas com dinheiro público, né, dinheiro de uhum, impostos, que todos nós uhum, pagamos. Então, a gente uhum. tem um compromisso com as pessoas de dar uma devolução desses Isso. resultados, né, em linguagem acessível, de forma clara, né, gratuita para todo mundo. Então, acho que uma das coisas boas dessa pandemia é essa também democratização das lives, né, que fez com que a gente também, assim, saísse um pouco da academia e pudesse, né, assim, dar nosso rosto aqui, aparecer e conversar sobre os Uhum, resultados, dos nossos estudos. Eu te uhum, agradeço novamente o convite, né? uhum. Eu acho que foi muito bom e estou à disposição. Tá bom. Olha, obrigada, tá? Um beijo para todos que estão nos ouvindo. Obrigada Obrigada, pela gente, que paciência. participou, que É, deram comentários. isso, obrigada, obrigada a todas as pessoas que ficaram conosco até agora. E é isso, sucesso, paz e luz para todos nós. Um abraço, até a Tchau. próxima. Tchau, boa Tchau. noite.